Vamos começar a nossa imersão de hoje imaginando uma mente que é, assim, completamente desprovida de medo. Uhum. E olha, não estamos falando daquela coragem heróica, né, de quem enfrenta o perigo para salvar alguém. A gente está falando da ausência total daqueles freios psicológicos básicos que nos impedem de, tipo, dirigir direto para um precipício. Exato, aquele instinto de autopreservação. Isso. O que acontece quando um ser humano perde a capacidade de sentir terror diante das próprias ações destrutivas? Bom, bem-vindos a mais uma imersão profunda nas nossas fontes, e antes de darmos esse nosso mergulho, eu quero muito deixar aqui uma bênção, que a graça, a paz e uma proteção divina inabalável acompanhem cada pessoa que está escutando a gente hoje. Amém, com certeza. Que essa bênção ilumine todo o dia e se estenda por toda a semana de quem nos acompanha, trazendo muita clareza, conforto e força, É um desejo maravilhoso para começar. né? E hoje, o material que a gente tem em mãos é um mapa impressionante da natureza humana e divina. Nós vamos explorar o Salmo 36. E vale lembrar que vamos usar a tradução da Nova Almeida Atualizada, a NAA, junto com os apontamentos minuciosos do comentário bíblico de Allen P. Ross. Perfeito. O nosso objetivo aqui é desvendar um contraste brutal que o rei Davi desenhou milênios atrás. De um lado, a mente sombria da maldade humana. Do outro, a vastidão da bondade de Deus. É um privilégio participar dessa análise, porque esse texto específico, ele funciona como uma daquelas raras radiografias da alma. Davi não está só escrevendo poesia, sabe? Ele está formulando uma tese mesmo sobre o comportamento humano. É um atalho incrível para compreender essas duas filosofias de vida operando ali em tempo real. Certo, então vamos desvendar isso, porque a forma como o texto começa me deixou com uma pulga atrás da orelha. O primeiro versículo fala que a transgressão fala ao ímpio como um oráculo. Sim, essa palavra é chave. Mas espera aí. Na literatura antiga, oráculos não são aquelas mensagens sagradas, tipo uma revelação dos deuses sobre o futuro. Como que o pecado pode ser um oráculo? Então essa é a grande ironia literária que Davi constrói logo na abertura. Geralmente um oráculo é de fato a voz de Deus guiando um profeta. Mas aqui, segundo a análise do Allen P. Ross, a revelação que essa pessoa escuta vem de dentro. Nossa, de dentro da própria pessoa. Exato, vem da própria natureza corrompida dela. O pecado sussurra com a mesma autoridade que a voz de Deus teria para um fiel. A transgressão vira tipo a divindade particular dessa pessoa. E o diagnóstico que o texto faz da raiz desse comportamento é fascinante. Porque o problema central não é a raiva, não é a cobiça, é a ausência de temor. E tem uma nuance no hebraico original que muda completamente a nossa leitura desse trecho. Ah, eu adoro quando a gente chega nessas camadas linguísticas. Qual é a palavra exata que está escondida aí? Quando a gente lê não há temor de Deus, a tendência é pensar na palavra hebraica irá, que é o termo mais comum no Antigo Testamento para descrever aquele respeito profundo, né, a reverência pelo Criador. Sim, aquele temor reverencial que a gente sempre ouve falar. Pois é, mas Davi não usa irá, ele usa a palavra parad. Parrad. Isso. E parad não é reverência poética, significa pavor. Terror absoluto e paralisante. Caramba, pavor mesmo. Pavor. O texto está diagnosticando que no fundo do coração de quem planeja a maldade não existe sequer o terror das consequências. Falta aquele medo mais primitivo de que uma catástrofe pessoal vá acontecer como resultado das próprias ações. Nossa, o que joga uma luz completamente diferente sobre a maldade. A gente costuma imaginar que o mal nasce de um plano brilhante e maquiavélico, mas essa ideia do Pai Jade sugere algo muito mais assustador, né? Com certeza, é uma falta de limite muito perigosa. É como se a pessoa cortasse os freios do próprio carro, tirasse o cinto de segurança e pisasse fundo no acelerador, rumo ao penhasco. E por quê? Simplesmente porque decidiu parar de acreditar na lei da gravidade. Exatamente. Sem o terror da queda, a velocidade parece só uma aventura, não um suicídio. A analogia do carro sem freios é muito precisa. E o Ross mostra como esse veículo desgovernado ganha velocidade nos versículos seguintes, descrevendo o ciclo da iniquidade. O texto diz que a transgressão lisonjeia a pessoa aos seus próprios olhos. Lisonjeia, tipo faz carinho no ego. Isso. Esse é o mecanismo do auto-engano.
A pessoa precisa mentir para si mesma para camuflar a gravidade do que ela está fazendo. Porque se ela olhasse no espelho com honestidade, ela teria nojo de si mesma. Aham. Mas como essa lisonja funciona na prática? A impressão que dá é que a mente se transforma numa verdadeira câmara de eco, né? De autojustificação. É bem por aí mesmo. A pessoa comete uma injustiça, mas a voz daquele oráculo interno diz: "Ah, não foi tão ruim assim." Ou: "Ah, eles mereciam isso." O mundo é dos espertos. É uma mentira contada tantas vezes que a ilusão vira realidade. E a pessoa perde a capacidade cognitiva de detestar o que é errado. E essa perda de capacidade não fica isolada lá no mundo das ideias. O texto aponta que as palavras da boca dessa pessoa se tornam maldade e engano. Ela abandona qualquer resquício de discernimento moral. Fica tudo corrompido. Fica. E um ponto interessante é que o apóstolo Paulo, muitos séculos depois, resgata exatamente essa frase, "não há temor de Deus diante de seus olhos", lá em Romanos 3. E ele não aplica isso só a tiranos, ele aplica a toda a humanidade caída. Nossa, então é um traço universal quando a gente perde a bússola moral. Exato. É um alerta para todo mundo. O que transforma esse salmo num espelho muito desconfortável, para falar a verdade. Mas, para mim, o ápice desse retrato sombrio está na descrição que Davi faz do que acontece durante a noite. Ah, o versículo 4? Sim, o texto diz que no seu leito a pessoa planeja maldades. Gente, vamos pensar no absurdo dessa cena. A cama, o leito, em qualquer cultura do mundo, é o lugar de repouso. É o lugar de vulnerabilidade, de baixar a guarda. Exatamente. A maioria das pessoas vai para a cama, puxa a coberta e, sei lá, perde um tempo rolando o feed do celular ou remoendo um e-mail do trabalho. Sim, o estresse normal do dia a dia. Mas essa mente corrompida transforma o travesseiro numa mesa de guerra. É o vilão fazendo hora extra de pijama. É a corrupção absoluta do próprio descanso. Eu acho fantástica essa imagem do vilão de pijama. A noite existe para a gente reconhecer nossos limites, para dormir confiando que o mundo vai continuar girando sem o nosso controle, sabe? Uhum. A gente não é Deus. Exato. Mas essa pessoa tá tão intoxicada pelo auto-engano que não consegue desligar o motor da iniquidade. Como o comentário bíblico destaca, a vida dela virou uma engrenagem que só fabrica o que é nocivo. É um ambiente claustrofóbico. Muito escuro, muito sufocante. E é exatamente quando a gente começa a sentir essa falta de ar, tipo, presos mentalmente nesse quarto escuro com um vilão tramando no travesseiro, que o texto dá uma guinada brusca. Sim, a transição é radical. É como se o Davi chutasse a porta do quarto e puxasse a gente para fora. Não tem aviso. De repente, somos jogados na vastidão do universo a céu aberto. Ele olha para o infinito e declara que a misericórdia chega até os céus. Essa quebra narrativa é um golpe de mestre do Davi. Ele encontra o antídoto para aquela opressão, focando na vastidão de Deus. E como explicar o inesgotável é impossível, ele pega emprestada a grandiosidade da natureza. As imagens que ele usa são muito fortes. Muito. Ele usa a palavra hebraica hesed, que a gente traduz como misericórdia, mas que carrega o peso de um amor leal, um compromisso inquebrável. E esse hesed é tão gigante que só pode ser medido pela distância até o céu. A fidelidade toca as nuvens. Olha, eu confesso que a genialidade topográfica dessa parte me fascina demais. Como assim, topográfica? É que a mente é forçada a um exercício de alongamento, sabe? Primeiro os olhos vão para cima, para o céu e para as nuvens, para o infinito. Mas aí a perspectiva desce com tudo para a terra firme. O Salmo compara a justiça divina às grandes montanhas. As montanhas de Deus. Isso. E logo depois usa o abismo profundo para os juízos. Por que montanhas e abismos? Qual é a mecânica por trás dessas comparações? Não vai se mover. Não vai arredar o pé. A justiça de Deus é assim. Não negocia, não recua. Por outro lado, o abismo profundo, o oceano, representa aquilo que é insondável. O oceano guarda mistérios que a gente não consegue mapear. Verdade, a gente conhece mais do espaço do que do fundo do mar. Exato. Os juízos de Deus, a forma como a história é conduzida, são tão imensos que escapam à nossa capacidade de compreensão. É a junção do que é firme com o que é misteriosamente profundo.
O que constrói um contraste quase cômico se a gente colocar as duas cenas lado a lado. Aquela malícia toda tramada no escuro do quarto é engolida na hora pela imensidão geográfica de Deus. Vira nada, né? Vira um castelo de areia tentando resistir a um tsunami. Mas no meio de toda essa escala cósmica tem um detalhe que quase passa batido. O salmista diz que Deus preserva as pessoas e os animais. Ah, sim. De onde surgiam os animais no meio dessa tese sobre o bem e o mal? Essa menção é de uma riqueza teológica imensa. O comentário do Ross observa que isso demonstra a extensão colossal do cuidado divino. A benevolência não é só para quem faz parte de uma aliança, engloba todo o ecossistema. Então Deus é o gestor de tudo mesmo. Tudo é a imagem de uma inteligência suprema que governa a rotação das galáxias e a formação dos oceanos, mas que ao mesmo tempo gerencia a alimentação do gado, o voo do pardal. Ele se importa com a integridade de toda a sua criação. Nossa, há um conforto muito grande em perceber que a mesma força que mantém os oceanos no lugar está atenta à respiração de um passarinho. É lindo, né? Mas confesso que surge uma dúvida prática aqui. Montanhas gigantes e abismos profundos são belos de se observar, mas um oceano é grande demais para se beber. Como essa escala macro se traduz na sobrevivência diária de quem está lá, fugindo do tal vilão de pijama? A gente precisa de algo mais próximo. E é exatamente aí que o poema ganha um tom de intimidade absurda. O foco sai daquelas grandes paisagens e vai para a sombra das asas. O texto diz que os filhos dos homens se acolhem à sombra das asas de Deus. Como filhotes de passarinho? Isso, uma metáfora tirada da natureza. Sob a ameaça de predadores, os filhotes correm para debaixo das asas da mãe em busca de calor, esconderijo. O lugar de refúgio não é descrito como uma muralha de pedra fria, mas como um abrigo vivo e quente. E a hospitalidade não para só na segurança, porque logo em seguida a gente entra em casa. O texto fala de pessoas se fartando da abundância da casa de Deus. É literalmente um banquete no meio do caos. E no antigo Oriente Médio, partilhar a mesa era a demonstração definitiva de paz e provisão, né? Quem comia na sua casa estava sob sua proteção. Tinha um peso de aliança. Sim, o Ross aponta que a casa de Deus aqui remete à comunhão no templo. Mas olha, tem um detalhe linguístico no hebraico desse versículo que é, possivelmente, a chave de ouro da nossa análise. O texto diz: "Na torrente das tuas delícias lhes dais de beber." Espera, eu lembro que as nossas anotações traziam algo bem específico sobre essa palavra delícias. Tem uma raiz escondida aí, não tem? Tem. E muda o jogo todo. A palavra hebraica usada para delícias compartilha a mesma raiz da palavra Éden. Nossa, pausa para processar isso. O salmista está afirmando literalmente que os protegidos bebem do rio do Éden. Não é só figura de linguagem. O peso teológico é exatamente esse. O Éden carrega a imagem da criação original, sem corrupção, onde a comunhão com Deus era inquebrável, antes daquela transgressão estragar tudo. Faz todo sentido. Quando Davi introduz o Rio das Delícias, ou o Rio do Éden, ele está apontando para uma restauração. É um retorno àquela abundância pura que o paraíso representava. Caramba, isso inverte todas as expectativas. Enquanto a pessoa consumida pelo mal está lá no quarto escuro, isolada, Deus está abrindo as portas de um banquete que remete à pureza da criação original. É o contraste perfeito. E a conclusão dessa parte é quase um provérbio. Diz assim: "Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz." Deixa eu testar uma conexão com você. Manda. Se a luz traz entendimento, ela seria o antídoto direto para aquela lisonja, para aquele auto-engano que a gente discutiu lá no começo. A luz de Deus é o que fura a câmara de eco do ímpio. Essa conexão é fundamental. A luz na literatura bíblica não é só iluminação visual. Ela é o símbolo da verdade moral, da vida e da presença que dissipa as trevas. O fiel encontra entendimento genuíno sobre essa luz. E sem ela, a gente fica cego. Sem essa exposição constante à luz, qualquer um seria presa fácil para o auto-engano. A luz revela a verdade nua e crua sobre quem somos. E embora doa perder nossas ilusões, é o único caminho para não se perder nos próprios planos. É a velha máxima de que um diagnóstico doloroso salva a vida, enquanto uma ilusão confortável acaba matando o paciente, né?
Exatamente. E bom, depois de mapear essas duas realidades, as trevas do engano e a luz edênica de Deus, o texto precisa aterrissar. O salmista vive no mundo real. E no mundo real, o conflito ainda está acontecendo. A oração final soa como um enfrentamento muito tenso. Sem dúvida. A conclusão não é teórica. É um apelo de preservação. Davi transforma a contemplação em oração. Ele pede para que aquele hesed inesgotável continue se estendendo a quem o conhece. E aqui, a anatomia das palavras muda de um jeito assustador. Eu reparei numa progressão. Lá no primeiro versículo, o mal era um oráculo, uma voz interna. Estava no coração. Isso. Depois escorreu para a boca, virando palavras de engano. Mas na oração final, Davi diz: "Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir." Como um pensamento numa cama vira um pé esmagando alguém. A trajetória do mal é essa escalada. O auto-engano nunca fica só nas ideias. Ideias corrompidas, quando encontram poder, invariavelmente viram ações de opressão. O pé e a mão são a manifestação física daquele plano feito à noite. Davi estava com medo de pessoas reais tentando destruir a vida dele. E a resposta natural seria o pânico. Mas a visão que encerra o Salmo diz: "Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar." Peraí, ele descreve a queda no passado como se o jogo já tivesse acabado. É o que os estudiosos chamam de perfeito profético. É o tempo verbal da certeza absoluta. Mesmo cercado pela tensão, a confiança na montanha da justiça de Deus é tão robusta que ele vislumbra a ruína da maldade como um fato já consumado. A falta de temor cobra o preço. A queda é definitiva. Que mapa impressionante! Nós começamos num quarto sufocante, fomos puxados para os céus e para os abismos, sentamos num banquete do Éden e assistimos a violência desabar diante da justiça. O grande ganho é ajustar o foco. Se a gente focar só nas ameaças, somos engolidos pelo cinismo. Mas olhando para o cuidado de Deus, encontramos resiliência para não sermos esmagados. E essa mudança de foco deixa uma imagem final para a semana de quem está ouvindo a gente. A gente falou que na tua luz, vemos a luz. Mas pensem nisso. A verdadeira função do amanhecer não é pedir permissão para entrar. O sol simplesmente nasce. Com certeza. Se a justiça divina é como esse amanhecer, a função dela é invadir de forma inegável aquele quarto escuro onde a malícia achava que estava escondida. Nenhum esquema sobrevive quando as janelas são arrombadas pela luz da justiça. A escuridão não tem defesa contra o nascer do sol. É uma imagem que traz muito fôlego para encarar os dias. Chegamos ao fim de mais uma jornada profunda. Deus abençoe todos os ouvintes.